Sabemos que 80% do universo marinho ainda é um mistério para a humanidade. Imaginar criaturas que se escondem lá embaixo pode ser aterrorizante, até mesmo para os mais corajosos. Isso não nos impede de tentar descobrir ainda mais sobre este mundo. Às vezes, trazendo experiências incríveis, e outras, as piores sensações possíveis. Hoje, você verá casos reais de pessoas que viveram um pesadelo em vida. Aproveito também para deixar aqui o meu aviso. Não continue o vídeo se você for facilmente impressionável. Essa é a foto de 5 mergulhadores contratados pela LMCS Limitada para fazer a manutenção de um oleoduto, uma tubulação que transporta petróleo e seus derivados. Esses oleodutos muitas vezes atravessam quilômetros e quilômetros, muitas vezes podendo ultrapassar até fronteiras. A missão deles era remover uma placa de metal, alguns tampões e conectar um novo riser, permitindo o transporte de petróleo, gás e outros fluidos do fundo do mar até a superfície. Nesse momento, podemos ver a descida dos mesmos. É aparentável que eles estão tranquilos, como mais um dia de trabalho. Eles chegam e começam a abrir a tampa, como, em um piscar de olhos, a câmera se escurece. Assim como eles, podemos não entender o que acontece nesse momento. Sem que percebamos, ocorre uma mudança de pressão brutal na cabine onde eles estão, o que acaba sugando eles para dentro do cano. Isso faz com que aquela situação, que antes era de total sossego, se torne um inferno em questão de segundos. Alguns deles, até mesmo ao cair no cano, com a pressão, acabam fraturando membros, ficando desorientados sem saber para onde ir. No meio dessa situação desesperadora, muitos desistiriam, porém Chris decide rastejar na direção contrária. Ele promete a seus amigos que, caso encontre a saída, retornará para salvar os mesmos. Após um longo caminho de sofrimento, Chris consegue sair e implora para que a empresa que o contratou resgate imediatamente seus amigos. Toda a situação poderia ter sido resolvida ali, mas, como sempre, ela tende a piorar. A empresa, por questões financeiras e para evitar danos ao oleoduto, se recusa a prestar ajuda. A situação fica ainda mais angustiante quando eles chegam a sedar Chris em um hospital para impedi-lo de tentar um resgate por conta própria. A desculpa dada pela empresa seria a periculosidade de tentar este resgate. As famílias então dos mergulhadores se reúnem na empresa em busca de informações, mas em nenhum momento a empresa se compromete a esclarecer nada. Após 4 dias, eles retiram os corpos em segredo, sem informar as famílias. Os mesmos só foram saber da retirada dos corpos pela televisão. As fotos dos corpos mostram que estavam em um avançado estágio de saponificação, um processo que transforma a carne em uma substância parecida com sabão. Até hoje, o caso é mantido em sigilo e as famílias não receberam nenhum tipo de apoio da empresa. Chris, o único sobrevivente, diz sofrer de perturbações do sono e traumas, a ponto de não conseguir mais nem chegar perto do mar. Um fato ainda mais perturbador é que, 3 dias após o incidente, enquanto eles ainda estavam com vida, alguns funcionários relataram ter ouvido gritos e batidas vindo de dentro do cano, implorando por socorro. Blue Hole é um ponto de mergulho situado no Egito, tão grande que pode ser visto do espaço.
Ele tem mais de 300 metros de largura e pouco mais de 1000 metros de profundidade. Por mais belo que ele pareça ser, este lugar carrega a reputação de ter a maior quantidade de morte de mergulhadores do mundo, com estimativas entre 130 e 200 mortes nos últimos anos. Yuri Lipski, um instrutor de mergulho russo de 22 anos, decidiu mergulhar ali, naquela tarde. No vídeo, vemos Yuri ajustando sua câmera e outros nadadores por perto, mas ele estava determinado a mergulhar sozinho. Vale lembrar que Yuri era muito experiente, talvez por isso acabou subestimando aquele que seria o seu último mergulho. É possível vê-lo seguindo para as áreas mais profundas do Blue Hole. Talvez encantado com o oceano, não percebe os sinais dos seus equipamentos, avisando-o da profundidade perigosa em que se encontrava. Quando finalmente se dá conta, já está a 80 metros de profundidade. Provavelmente intoxicado pelo próprio cilindro de oxigênio, Yuri sofre uma confusão mental, que acaba sendo fatal. A pedido da mãe de Yuri, seus restos mortais foram encontrados no dia seguinte por Tarek Omar, um dos principais mergulhadores de águas profundas daquela região. Omar disse ter avisado Yuri 2 vezes para não fazer este mergulho. Também foi ele quem encontrou a câmera de Yuri, incrivelmente intacta, registrando seus últimos momentos. Imaginem quando a mãe dele encontrou a filmagem, a experiência que ela deve ter tido vendo os últimos minutos de vida do seu filho. Realmente, além de tudo, essa é uma história muito trágica. Este é Harrison Okene, um nigeriano de 29 anos que trabalhava como cozinheiro e um rebocador, a cerca de 32 quilômetros da costa da Nigéria. Enquanto seguia sua rotina, sentiu a necessidade de ir ao banheiro. Mal sabia ele que ali começaria o seu maior pesadelo. De repente, o barco virou bruscamente para o lado esquerdo. Foi tão rápido que nenhum dos 13 tripulantes conseguiram chegar à superfície antes que o navio se enchesse de água. No meio do pânico, Harrison foi empurrado pela água para uma bolha de ar, onde permaneceu submerso a 30 metros de profundidade, preso na escuridão e no frio, com água até a cintura. Para piorar a situação, ele se encontrava em algo semelhante a um quarto pequeno. Se imaginem nessa situação, quais decisões vocês tomariam no lugar dele? Ele passou os piores momentos da sua vida ali, pensando na sua esposa e na mãe, cantando louvores para manter a esperança. Após 60 horas depois do acidente, a empresa de mergulho holandesa DCN Global foi encarregada de retirar os corpos. Alguns mergulhadores, dentro de uma câmera, desceram até o navio afundado. Foi aí então que Harrison começou a ouvir os mergulhadores, enquanto eles quebravam portas para entrar no rebocador. Desesperado, vendo a última oportunidade para sair dali, ele bateu nas paredes da cabine para chamar a atenção, até que Nicholas Van Heerden, um dos mergulhadores, o encontrou e iniciou o resgate. Diferente dos outros casos apresentados aqui hoje, Harrison não tinha nenhum conhecimento sobre o mar. Isso torna essa história ainda mais impressionante. Ele disse que estava lá somente pelo dinheiro. Afinal, quanto mais longe ele estivesse da Bahia trabalhando como cozinheiro, maior seria o seu salário. E para tornar essa história ainda mais bizarra, após o ocorrido, ele se tornou um mergulhador profissional. My name is Colby. Again, I'm going to bring you home, okay? And the diver that helped you now, his name is Nico. Okay, that's Nico, okay? You mustn't take your hat off, okay? You must just breathe nicely, yeah? Okay. Alright, let's go. You hold your umbilical.
Esses vídeos mostram como situações rotineiras podem se transformar em verdadeiros pesadelos. O mar pode ser lindo, mas também pode guardar histórias dos últimos minutos de vida de uma pessoa. Na sua próxima visita ao mar, lembre-se, para alguns perdidos nessa imensidão, a última demonstração de carinho foi um eterno abraço azul. Desde já, agradeço a todos os ouvintes. Sejam bem-vindos ao canal do Kojiro.